Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente tem bastante novidade aí. Boa, novidade boa. Milagre só acontece se a gente se movimentar do lugar em direção a. Não é verdade? Fica plantado esperando milagre para você ver. Não clama o Senhor não para ver se vai acontecer alguma coisa na tua vida. Gálatas capítulo 5. Eu preguei nessa passagem esse ano já. Mas não foi essa a mensagem. Como a palavra de Deus é viva, ela se renova. Na mesma passagem nós vamos pregar uma outra palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Gálatas capítulo 5. Enquanto você procura, você já parou para pensar por que Deus se aborrece quando eu peco? Já parou para pensar nisso? Por que Deus tem o pecado como uma afronta? Já parou para pensar? Pois é, foi pensando nisso. Eu já estou há algum tempo com essa mensagem para trazer, já tinha até dito aos irmãos, e nós vamos tentar destrinchar isso hoje aqui com vocês, para trazer esclarecimento e crescimento para nós. Versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 17 agora, 13 e 14, agora vamos ler o 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Somente esses 3 versículos aí vamos pensar. Primeiro, que nós fomos chamados por Deus para uma liberdade, nós não fomos chamados para a escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Jesus, com mão forte, nos resgatou, limpou o nosso pecado, nos tornou mais limpos, mais brancos do que a neve, diz assim a sua palavra, e a gente começou a desfrutar de uma liberdade. Essa liberdade não deve ser dada ocasião, como diz o versículo aqui, para o pecado. O fato de sermos livres não deve dar ocasião, ou seja, essa liberdade não deve gerar em nós motivos para pecarmos e então aborrecermos a Deus ou afrontarmos a Deus. Bom, o tema da mensagem, como eu falei, é porque o pecado afronta tanto a Deus. E eu refletindo sobre isso, eu nunca ouvi uma mensagem como essa, ou parecida com essa. A origem do pecado a gente sabe que são 2, mas vamos refletir um pouquinho mais, vamos relembrar. A primeira origem do pecado, ela é supra-humana. O que é isso? Ela aconteceu no céu, ou seja, não aconteceu com seres humanos carnais, aconteceu com o diabo e com os seus anjos. Onde é que a gente sabe disso, pastor? Vamos aprender um pouquinho de Bíblia? Aqueles que leem Bíblia, amém. Aqueles que não leem, aprendem no culto. Apocalipse capítulo 12. Como é que eu sei disso? Apesar de Apocalipse ser um livro bem figurado, ele deixa uma interpretação bem clara sobre esse texto. Tem também Ezequiel, tem também Daniel, mas eu quero me prender somente a esse texto aqui, nessa questão do pecado supra-humano, ou seja, fora da esfera carnal. Ele só aconteceu, pelo que a Bíblia relata, com o episódio de Lúcifer se rebelando contra Deus e levando junto com ele uma boa parte dos anjos do céu. Ele não foi sozinho, vocês sabiam disso? Muitos acham que Lúcifer foi sozinho, ele foi com uma multidão junto com ele. Teve um monte de gente que apoiou a rebeldia dele. Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão, aí até essa parte do versículo ele está falando da queda de Lúcifer. Aí ele diz: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. Já está falando de Maria e de Jesus. Agora vai para o versículo 7, que vai esclarecer tudo isso aí para você.
Aqui está dizendo que a terça parte dos anjos do céu se rebelaram contra Deus, querendo tomar o trono, né? E eles não eram feitos de carne como nós. Portanto, eles tinham poder para não pecar. Lúcifer conseguiu convencê-los a isso. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ficou bem claro. Acho que não dá para questionar que Satanás levou após si a terça parte dos anjos do céu, aqui denominado como estrelas. Aliás, vamos interromper um pouquinho aqui, abrir um pequeno parêntese na mensagem. A nova era, quem sabe o que é a nova era? Quem não sabe o que é a nova era? Tá, poucos. Depois a gente conversa. A nova era coloca Lúcifer, ou a consagração total a Lúcifer, como uma estrela, que na verdade não é estrela, é um pentagrama, mas que nós conhecemos como uma estrela de 5 pontas. Se você abrir qualquer site satanista na internet, colocar lá satanismo, você vai ver que o símbolo principal deles é o pentagrama, ou a estrela de 5 pontas. Será que tem a ver com isso que está escrito em Apocalipse? Levou simbolicamente a terça parte das estrelas do céu após si. É o que está falando ali, que seriam a terça parte dos anjos do céu. Não foi pouca gente não, hein? Foi muita gente. Mas voltando aqui, esse pecado, o pecado de Satanás era um pecado supra-humano, não era um pecado carnal. Então a primeira origem do pecado. E a segunda origem do pecado foi no Éden. Todo mundo pensa que o pecado de Adão e Eva foi fazer sexo. Não. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência à vontade e o querer de Deus. Bom, por que isso afrontou tanto a Deus? A gente vai ver no decorrer da mensagem, mas só para você entender, Deus deu uma direção. Eu poderia chamar de ordem, talvez, mas se fosse uma ordem, seria obrigado a ser cumprida. Eles tinham liberdade para não cumpri-la. Quem é militar sabe que ordem dada tem que ser ordem cumprida. Não tem conversa. Mas, nesse caso aqui, eles tinham liberdade. Deus deu uma orientação, ó, vocês podem comer de tudo, mas daquilo ali vocês não comem. Porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. A serpente, que é essa que nós lemos lá em Apocalipse, foi lá e convenceu Eva a desobedecer a orientação de Deus. Aquilo causou uma grande afronta a Deus. Aquilo causou um grande aborrecimento em Deus, a ponto de Deus dizer: vocês não podem mais ficar aqui nesse jardim que eu preparei para vocês. Vocês vão ter agora dores, vocês vão ter que plantar e colher na terra para que vocês possam ter o fruto de vocês, para que vocês possam se sustentarem. Então, segunda origem do pecado, a origem humana, carnal, em Adão e Eva. Isso vem se perpetuando até os dias atuais e só vai se extinguir o dia que Jesus voltar para levar a sua igreja e nós vamos morar no céu com ele. Amém? Ouvi poucos améns. Amém. Eu pensei que eram só poucos que iam morar no céu com ele. O pecado, ele se constitui, então, a sua raiz do pecado, constitui-se em desobediência. Vocês concordam comigo? Desobediência. Se você pegar qualquer tipo de pecado que você veja listado na Bíblia, você vai ver Deus dizendo: não faça isso. Aí o ser humano vai e faz desobediência. Não importa se é roubo, se é adultério, se é mentira, não importa qualquer tipo de pecado na nossa esfera, maior ou menor, porque para Deus não existe maior ou menor pecado, todos eles têm consequências. E as consequências dos pecados, elas são diversas. E porque a gente vê consequências maiores e menores, então achamos que existem pecados maiores e pecados menores, mas diante do Senhor, todos eles são desobediência. Comer a maçã, ali foi uma desobediência e Deus só viu aquilo ali. Maçã, ó, que coisa horrível. Viu como é que a mídia nos influencia? Viram? Se a gente não pensar para falar, a gente fala bobagem. Tem nada de maçã, irmãos. Quando eles comeram o fruto que não podiam comer, né? Corrigindo aqui. Mas todo mundo paga mico. Você nunca pagou mico, não? Quem aqui nunca pagou um mico na vida? A Valentina nunca pagou mico na vida. Ela também tem um aninho, né? De repente até ela já fez os pais pagarem algum mico
né? A criança sempre faz a gente pagar mico, né? Mas o fruto lá que Deus falou para não comer, comer um fruto é pecado? Ir num pé, agora vamos exemplificar, agora eu posso. Ir num pé de maçã e pegar uma maçã e comer é pecado? Não é pecado. Ir num pé de, sei lá, de morango, pequenininho lá no chão, e pegar um morango e comer é pecado? Claro que não. O pecado não estava na fruto, no ato de comer o fruto, mas na desobediência daquilo que Deus tinha falado para não fazer. Por quê? Porque isso trazia afronta a Deus. Eu vou explicar por quê. O pecado constitui-se então a sua raiz na desobediência. Eu tenho aqui duas definições que eu coloquei para pecado. Você pode ter um montão de definições. Alguns dizem, e o que mais você deve ter ouvido falar, é que pecado é errar o alvo. Deus tem um propósito para você e você erra o alvo. Todo pregador fala isso. Eu não vou falar isso. A primeira definição de pecado é fazer o que eu quero sem me preocupar com a vontade de Deus. Primeira definição de pecado para mim: eu faço aquilo que é a minha vontade, é o meu desejo, eu quero. Mas e o que Deus pensa disso? Não me interessa. Eu quero saber que eu quero. Eu quero da forma que eu quero. Eu não quero da forma que Deus acha que é melhor para mim. Ou melhor, que Deus sabe que é melhor para mim. Deus não acha. Ele sabe. Mas eu acho que a minha maneira de fazer é a melhor. Então eu vou e faço a minha maneira. E eu pouco estou me importando com qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa para mim seria a primeira definição de pecado nessa mensagem. Segunda definição: o pecado é satisfazer a carne sem pensar nas consequências. Para pensar comigo. Você acha que todo pecado tem uma consequência, sim ou não? Todo pecado, sem exceção. Na nossa visão humana, maior ou menor, pecadão ou pecadinho, todos eles trazem uma consequência após si. Pode pensar em qualquer esfera que você imaginar. Seja pegar 20 centavos de alguém escondido, aquilo vai gerar alguma consequência. Na nossa visão, a gente tem as consequências do pecado, ela pode ser maior ou menor. Por isso, nos distorce, achando que existem pecados maiores ou menores. Diante de Deus, todos eles afrontam, porque são desobediência. Hoje em dia, a gente não vê pregador falando sobre pecado, não dá ibope. Falar sobre pecado não dá ibope. Não leva ninguém a comprar CD nem DVD. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir sobre isso. Porque o pecado é aquilo que todos nós temos e não queremos admitir. O pecado é tudo aquilo que, às vezes, a gente faz sem querer fazer, porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Cometemos sem querer cometer, e aquilo traz uma profunda dor e tristeza para nós. É assim com você? Porque aqueles que são de Jesus, se errou, se pecou, a gente fica: eu não queria ter errado, eu não podia ter errado, eu sabia que não era aquele o caminho, por que eu fui? Porque a gente tem a natureza fraca, falha, e a gente acaba às vezes caindo em situações. Todo pecado traz uma consequência. A gente pode exemplificar o roubo como pecado, adultério, mentira, todos esses, se você parar para analisar, você vai ver que tem uma consequência. Por que é então que o pecado afronta a Deus? Quando pecamos consciente ou inconscientemente, mais inconsciente do que consciente. Presta atenção que essa palavra é um pouco profunda. Se você não prestar bastante atenção, você não vai entender. E depois vai ficar boiando. Mas ela é muito importante para as nossas vidas. Quando pecamos inconscientemente, estamos dizendo para Deus: eu não me importo contigo. Olha por que é que o pecado afronta tanto a Deus. Olha por que é que o pecado aborrece tanto a Deus. Quando eu estou pecando, automaticamente desobedecendo algo que Deus disse não faça. O pecado é fazer aquilo que Deus já disse na sua palavra. E se você lê Bíblia, você sabe o que é pecado e o que não é. Deus disse não faça. Quando eu faço, eu estou dizendo para Deus: eu estou pouco me importando com o que você pensa, com o que você acha, ou estou pouco me importando contigo. Estou pouco me importando com o que você escreveu na sua palavra. Isso afronta a Deus muito. Isso aborrece a Deus muito. Quando eu peco inconscientemente, eu estou dizendo para Deus: eu não quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vê se não é isso. Inconscientemente a gente está dizendo isso para Deus. Você não diz com palavras, inconscientemente a gente diz isso para Deus. Outra coisa, quando nós pecamos inconscientemente, nós estamos ignorando Deus na nossa vida.
E é impossível o ser humano viver sem Deus. Nós temos uma partícula de Deus dentro de cada um de nós. Nós viemos dele. Você não nasceu por acaso. Não, pastor, eu nasci por acaso. Eu fiz uma mensagem uma vez sobre isso. Eu não sei se já preguei ela aqui em Rio Grande. Mas muita gente diz assim, eu nasci por acaso. A minha mãe nem queria ter relação com meu pai. Enfim, tem uma série de fatores. Não, você não nasceu por acaso. Você foi planejado. Pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas foi planejado por Deus. Pode ter certeza disso. Se você veio ao mundo, se Deus permitiu que você estivesse hoje ouvindo aqui essa palavra, é porque Deus tem um propósito, um plano na tua vida. Deus não faz nada por acaso e nenhuma vida nasce sem um propósito para que Deus tenha um propósito na vida dela. Então, quando nós dizemos, quando nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, nós estamos ignorando Deus na nossa vida. Isso afronta a Deus. Vou te explicar já por quê. Quando nós pecamos inconscientemente, nós estamos dizendo para Deus, deixa eu viver a minha vida. Cuida da sua que eu cuido da minha. Seu velho caquético. Ninguém gosta de ouvir velho, né? Pessoa de 90 anos vai falar alguma coisa. Pô, mas vem esse velho falar, meu Deus do céu, ele vai encher minha... Mas ele passou por uma estrada que a gente ainda não passou. E quem sabe ele quer dar uma dica. E a gente não quer ouvir a dica do velho. E o velho está cheio de razão para livrar a gente de certos abismos, de certos buracos. E a gente não quer ouvir. No Brasil, a gente não tem a cultura de ouvir os anciãos. A gente acha que as pessoas, quando vão ficando mais maduras, de mais idade, elas vão ficando chatas. A gente precisa saber ouvir um pouco mais. Bom, assim como foi o filho pródigo, ele disse para aquele pai, pai, me dá a parte da herança. Olha por que isso aborrece tanto a Deus, por que afronta tanto a Deus. Coloque-se no lugar daquele pai. Filho diz para o pai, pai, me dá minha parte da herança, que eu estou indo embora. Mas vem cá, meu filho, por que você quer a parte da herança? Eu quero viver a minha vida. Eu fico imaginando, não está escrito na Bíblia, mas eu posso imaginar, e eu acho que você vai concordar comigo, aquele pai tendo um diálogo com o filho. Porque eu imagino que tenha havido um diálogo. O pai não simplesmente pegou a parte da herança e deu. Eu posso imaginar isso, a Bíblia me dá margem para isso, sim. E o pai dizendo, meu filho, não faz isso, você vai fazer uma tremenda besteira, você vai gastar esse dinheiro, você não sabe o que é o mundo lá fora. Vão te usar por causa do teu dinheiro. Daqui a pouco você vai ficar pobre, você vai perder tudo, e você não vai ter onde morar, você não vai ter nem o que comer. Não, pai, eu quero me dar minha parte da herança. Coloque-se no lugar desse pai. Como você se sentiria? Uma boa parte aqui de nós já somos pais. Como é que você se sente quando o filho não ouve aquilo que você diz? Bom, você que não é pai, vai ser pai um dia, vai ser mãe um dia. Como é que você se sente, ou imagine como é que o seu pai se sente, sua mãe, quando você não ouve o conselho que ele te dá. Agora você acha que pai e mãe dão conselho ao filho para o mal? Estou falando pai de verdade e mãe de verdade. A gente sabe que tem um monte de coisa aí que a gente não pode chamar de pai e mãe, né? Foi só aquele que gerou fisicamente, mas nunca foi pai, nunca foi mãe. Estou falando de pai verdadeiro, de mãe verdadeira. A mãe dá um conselho para o filho, não vai por esse caminho. Aí o filho diz assim, pô pai, eu sei que é melhor para mim. Como é que o pai se sente ao ver o filho respondendo daquela forma e ignorando o conselho? Ignorando não vá por esse caminho, não vá por ali, porque ali você vai sofrer. Pois é exatamente assim que Deus se sente em relação a mim e a você, quando a gente vive na prática do pecado. A gente está dizendo para Deus, eu pouco me importo contigo, ainda que sem palavras. Por isso, a resposta, o pecado afronta tanto a Deus. Por isso que o pecado aborrece tanto Deus. Deus que é pai, e é o exemplo de qualquer pai que você possa imaginar, está em Deus. Ele diz para você, não faça isso. E ele está dizendo, você não deve pecar, porque eu te amo, e eu sei as consequências do pecado, que esse pecado vai trazer sobre a tua vida. Você não consegue enxergar, mas eu estou te dizendo, eu sou teu pai. Eu estou vendo lá na frente, que se você pecar, se você me desobedecer, naquilo que a minha palavra disse, naquilo que é a diretriz que eu coloquei, se você pecar qualquer um desses pecados, pequenos ou grandes, né, na nossa visão, você vai sofrer uma consequência. Então eu estou te dizendo, não peque. Se você peca, você está dizendo para mim que não me ama.
ainda que não esteja sendo com palavras. É assim ou não é? É exatamente assim. Por isso que o pecado afronta tanto a Deus. Por isso que o pecado aborrece tanto a Deus. Por isso que Deus rejeita aquele que vive na prática do pecado. Por que é que Deus rejeita? Porque toda hora nós estamos dizendo para Deus: eu não quero saber de você, eu não quero saber da tua orientação, deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer aquilo da forma que eu quero. Mas espera aí, meu filho, vamos fazer um teatrinho aqui, né? Deus de um lado, filho do outro. Deixa eu viver minha vida. Adulterar é bom, é gostoso, dá prazer. Para onde? Para a carne. Aí Deus fala assim: não faz isso, filho, olha as consequências, você vai gerar um filho nessa menina e tal. Eu não quero saber do teu conselho, eu quero pecar. Isso aqui é bom para mim, eu gosto disso, é isso que eu quero. Aí Deus, as consequências são duras. Aí o filho vira as costas para Deus, nós, e deixa Deus falando sozinho. Imagine você no lugar de Deus, como você se sentiria? Satisfeito? Ah, eu duvido. Pode ter certeza que a tua vontade, como pai, ainda que você não tenha filhos, era pegar uma vara, volta aqui, dá umas boas varadas. Deus não faz isso. Eu falei: bom, você não quer me ouvir? Sofra as consequências então do pecado. Aí a gente vai, peca, daqui a pouco tem aquele caminhão, né, aquela carreta. Aqui não tem ladeira, né? Do Rio de Janeiro tem muita ladeira, muito morro. A gente usa essa expressão. Aí tem aquela carreta de 3 eixos, com 15 toneladas em cima, sem freio, ladeira abaixo, descendo, e você correndo na frente e ela descendo atrás de você. As consequências do pecado. Você foi botando material em cima da carreta e esqueceu que um dia ela ia descer atrás de você. E você está correndo para ela não te pegar. Aí Deus está falando assim: eu tentei te livrar disso, você não quis me ouvir. As consequências do pecado, elas vêm mais cedo ou mais tarde. Por isso o pecado afronta tanto a Deus. Nós estamos dizendo para Deus que não queremos o cuidado dele na nossa vida. É exatamente isso. O teu amor, Deus fala: não peque, por amor. Aí por amor, Deus ofereceu o seu filho, ofereceu o perdão do pecado, e Deus diz: não peque, não peque. Aliás, o que foi que ele falou para aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, depois que aqueles que estavam a acusando não tiveram coragem de apedrejá-la? Jesus disse: vai, não peques mais. Vamos tentar tomar um pouquinho como exemplo aquela mulher. Ela estava ali humilhada, ia ser morta por causa das consequências de quê? Do pecado. Jesus vira para ela e diz assim: não peques mais. Jesus não falou muito, mas vamos interpretar o que Jesus falou. Minha filha, se você continuar fazendo isso, as consequências serão as mesmas que você colheu agora. Agora eu estava aqui para te livrar, mas será que da próxima vez eu estarei aqui para te livrar? Quem sabe da próxima vez que você for apanhada no ato de adultério, vão te apedrejar e não vão nem trazer a mim. Então vai, não faça mais isso, porque essas são as consequências do seu pecado. É deixar Deus nos amar. E quando a gente peca, a gente não está deixando Deus nos amar. Deus demonstra o seu amor dando as diretrizes para que nós não venhamos a sofrer as consequências do pecado. Está dando para entender ou está muito difícil? Mas é profundo, não é? Você já tinha parado para pensar nisso? Acho que a maioria não. Acho que a maioria não. Bom, o pecado afronta a Deus porque tudo isso que eu disse aqui a gente acaba dizendo para Deus inconscientemente, involuntariamente, mas a gente diz isso para Deus e Deus acaba se ofendendo com isso, e nenhum de nós gostaria de ouvir isso do nosso filho ou de alguém que a gente está cuidando. Quando Deus diz para não pecar, Deus está tendo cuidado. Quando Deus diz para não pecar, Deus está demonstrando amor. E quando eu peco, eu estou rejeitando esse amor. Quando eu vivo na prática, entendam, eu quero fazer uma diferença. Não é quando eu peco, sou lavado e remido do sangue de Jesus, recebi a Jesus como Salvador, o meu passado foi apagado, Deus me fez uma nova criatura, e a partir de agora, diz a Bíblia, aqui a gente não peca mais. Só que o não peca mais que a Bíblia diz é que a gente não vive na prática do pecado. A gente não tem mais o prazer no pecado, porque é impossível o ser humano não pecar. O dia que você conseguir chegar nesse estágio, prepare-se, porque Deus vai te levar, vai ser arrebatado. Pode ter certeza disso.
como foi com outros servos dele na Bíblia. Vai ser arrebatado, não vai viver mais nesse mundo. Enquanto você não for arrebatado, pode ter certeza que você está pecando. Só que diferente de viver na prática do pecado. Ter prazer no pecado. Fazer por prazer. A gente comete, às vezes por falha, por fraqueza, por uma série de situações, mas não por amar o pecado. Então quando a gente vive na prática do pecado, eu quero fazer essa distinção, a gente está rejeitando o amor e o cuidado de Deus. Quando Deus diz para não pecar, é porque Ele quer demonstrar o seu amor e não nos quer ver sofrer. Bom, pastor, você falou do pecado, e agora? Como é que eu resolvo para não pecar? Tem que ter uma solução, né? Senão, se parar aí a mensagem, fica feio. Eu preguei num sermão, tem uns 6 meses, sobre razão e emoção. Quem lembra? Razão e emoção. Vou repetir uma partezinha do sermão, porque não foi só isso a mensagem. Lá no texto que nós lemos, em Gálatas, porque a carne cobiça contra o espírito, versículo 17, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Vamos tomar o exemplo, eu usei esse exemplo naquela mensagem, eu quero trazer para nos dar uma direção de como evitar o pecado. O pecado normalmente, o embrião do pecado, ele nasce na emoção. Pastor, toda emoção é pecado? Claro que não. Se você receber um presente de uma pessoa que você ama, uma surpresa, uma festa surpresa, normalmente quem é emotivo chora, se emociona. Essa emoção é pecado? Claro que não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o pecado, porque a emoção, se nós vivermos por ela, ela acaba nos dominando. E se a emoção nos dominar, facilmente a nossa carne, o nosso corpo vai ser levado por ela. A nossa emoção nos faz ser flutuantes. Dá para entender esse termo? Amém? Ela não nos faz ser seguros. A emoção, ela nos engana. Eu estou emocionado, vou tomar uma decisão. Tomei a decisão emocionado. 99,9% das decisões que nós tomarmos no calor das emoções, daqui a um tempo a gente vai se arrepender dela. Curto ou longo tempo, a gente vai se arrepender dela. 100% não, falei 99,9%. Por quê? Porque a emoção não me dá discernimento. É como se eu estivesse numa névoa. Aqui em Rio Grande tem muita névoa, né? Outro dia a gente estava lá nos moles da Barra, de repente veio uma névoa, parecia até filme de cinema, e nos engoliu. Quando a gente viu, não dava para ver nem a praia mais. Dos moles da Barra ali, não conseguia nem mais ver a praia. Foi um negócio diferente, uma experiência bem diferente que eu nunca tinha vivido. De dia, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Eu nunca tinha visto isso, mas foi uma experiência diferente. A emoção, ela faz exatamente assim. Ela coloca uma névoa diante dos nossos olhos, a gente não enxerga longe. A gente não enxerga a distância, o que tem de armadilhas lá na frente. E a gente toma a decisão no calor das emoções. A gente está alimentando a carne. A gente está alimentando esse embrião do pecado, que mais cedo ou mais tarde vai me fazer cair. Bom, como é que eu faço então? Razão. E foi uma parte da mensagem. Razão versus emoção. O tempo inteiro na nossa vida. A grande luta, que eu vou dizer que é esse versículo 17 aqui de Gálatas 5, que a carne cobiça contra o espírito contra a carne. O tempo inteiro na sua vida você vai viver essa dialética. A razão se conflitando com a emoção. Bom, se a gente fizer a interpretação disso aqui, a emoção, eu diria que seria a carne. E a razão seria o espírito. Se eu tomo uma decisão pela razão, dificilmente, não estou dizendo que eu não vou errar não, dificilmente eu vou errar. Pensa comigo, vamos voltar para o pecado aqui. Eu estou dizendo como a gente evita o pecado. A gente tem que não dar comida para esse embrião do pecado, que é a emoção que nos leva para a carne. A emoção me leva para a carne, a razão me leva para o espírito. Se eu analiso antes de cometer um roubo, vou usar a razão. Se eu roubar aquele banco, a polícia vai atrás de mim. Pode ter um segurança armado, vai me dar um tiro. Estou usando a razão. Consequências da minha análise da razão. Bom, ali dentro eu posso ser preso, eu posso ser morto. E se eu não for morto nem preso ali,
a polícia vai ficar atrás de mim, um dia eles vão me pegar, ali tem câmera, ali tem isso, estou usando a razão. Cheguei a uma conclusão, é melhor não roubar o banco. É burrice. Usei a razão. Agora eu vou usar a emoção. Preciso de dinheiro, preciso fumar uma pedra hoje, eu tenho que arrumar um dinheiro de qualquer jeito, e entra no banco, mete a mão no caixa e sai. Usou o que? A razão ou a emoção? A emoção. Empurrou ele para a carne, para a perda, para o pecado. A razão empurrou ele para o espírito. Não deixou que ele cometesse o erro. Está dando para entender? Amém ou não amém? Então, para a gente caminhar para o final, a razão me leva para Deus. Evita o pecado. A emoção, normalmente, esse tipo de emoção, eu fiz a distinção dos dois tipos de emoção, esse tipo de emoção alimenta o embrião do pecado, que nasce aonde? O embrião do pecado nasce aonde? Aqui dentro. Aqui dentro, na minha mente. Alimentar pensamentos ruins. O pecado, ele nasce na mente. Ele nasce aqui dentro. Se eu alimento esse embrião, vamos analisar o pecado que a gente chama de pecado original lá, de Adão e Eva. A desobediência deles. A serpente chega assim, vem cá. Deus falou que era para não comer. Como é que foi mesmo que Deus falou? Ele nem sabia bem ao certo, né? Como é que mesmo foi Deus falou que é para não comer de toda a árvore do jardim? Aí Eva bobinha. Não, ele falou que é para não comer daquela ali, ó. Aí ele falou assim, olha, vou te dar uma dica. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ó, a semente do pecado entrou aonde? Na mente de Eva. Aí ela começou a processar o pensamento. O que ela tinha que fazer para poder não pecar? Eu não estou aqui acusando as mulheres, porque os dois erraram. Exatamente iguais. Não tem diferença nenhuma. Um errou e o outro errou junto, os dois erraram igual. Então, o que ela tinha que fazer ali? Usar a razão. Peraí, Deus disse para não comer. Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Eu não sei que morte é essa, mas eu não vou comer porque eu vou raciocinar. Se Deus falou que é para não comer, eu não vou comer. Ó, você está querendo me botar na furada, vou embora. Não alimentou a semente do pecado, o embrião do pecado dentro da cabeça. Mas a serpente, usada pelo inimigo ali, usou aquela estratégia. Ela começou, bom, é mesmo, né? Pô, acho que até que seria uma boa ser igual a Deus, né? Pô, não precisava mais me alimentar. Deus não se alimenta, Deus é espírito. Eu vou viver eternamente e tal. Ela começou a processar aquilo ali, alimentar. E aí então, o pecado consumado, diz a Bíblia, gera morte. O pecado, enquanto ele está aqui dentro, ele não gera morte. Ele não foi consumado. Ele não deixou de ser pecado. Ele é pecado. Porque a intenção, diz Jesus, a intenção de pecar já se constitui pecado. Só que a intenção de pecar não gera morte. O pecado consumado, então, gera morte. Ela foi e consumou o pecado. Agora, para e pensa. Ninguém peca só na impulsividade, começa a alimentar aqui dentro. Pode acontecer no impulso também, mas normalmente é alimentado. A gente vai arquitetando dentro da nossa mente, alimentando aquela sementinha ruim do pecado que caiu ali. E a gente vai alimentando. Poxa, e tal, e tal. Eu não vou nem dar exemplo, porque é para não constranger e não achar, o pastor está dando exemplo, que você sabe o que eu estou falando. Amém ou não amém? A gente vai alimentando. Eu vou sair com aquela garota. Pô, mas aquela garota gosta de ir para o motel. Pô, mas eu vou sair com ela, ela vai querer me levar para o motel. Não, mas eu vou ser firme. Eu sou de Jesus, eu não vou. Aí vai e começa a arquitetar. Estou dando só um exemplo bem esdrúxulo aqui. Aí aquilo fica alimentando. Quando você menos vê, você está diante do pecado, porque o próprio inimigo vai tratar de colocar ele diante de você. E aí quando você vê, perdeu. Já era, caiu. E aí depois as consequências vêm, muitas ou poucas, grandes ou pequenas, mas elas vêm. E normalmente as consequências nos trazem muita dor, muita perda, muita tristeza. Mas mesmo assim o amor de Deus é tão grande que Ele oferece o perdão. Ele diz assim, você caiu. Mas eu disse na minha palavra, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Amém? Ainda que venhamos a cair, Deus não permite que fiquemos prostrados, Ele nos restaura. Para isso Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para perdoar os nossos pecados uma vez só, não. Para nos tirar do mundo e trazer para a sua presença, não. Ele morreu por todos os pecados que a gente vem a cometer. Agora eu preciso chegar diante dele, arrependido, e dizer, Senhor, me perdoa.
Eu errei. Eu não devia ter ido por aquele caminho, eu não usei a razão. Eu fui pela emoção, eu fui levado pela emoção, e pela emoção eu acabei entrando numa armadilha do inimigo, e hoje eu estou aqui. Senhor, me perdoa. Aí o pai, vamos voltar para o exemplo do filho pródigo, né? O pai de braços abertos não quer nem saber a explicação do filho. Ele corre, abraça o filho, eu estava te esperando. Assim o Pai Celeste faz conosco. Está esperando de braços abertos. Ele não é aquele pai que está com o chicote na mão, ou com a vara na mão, ou com a sandália na mão, igual a gente fazia antigamente, né? Que a gente ganhou muita chinelada. Quem ganhou chinelada aí? Né? Todo mundo. Não tem quem não tenha ganhado uma chineladazinha da mãe ou do pai, né? Aí, o pai não está assim. Ele está de braços abertos. Toda hora ele vai lá e fala, meu filho vai voltar. Vai ter uma hora que ele vai voltar. Ele vai entender que o que eu estava querendo, no diálogo do pai com o filho pródigo, ele vai entender que o que eu estava querendo era evitar que ele passasse por toda essa dor que ele passou. Quantos de nós passamos por dores terríveis na vida, porque não demos ouvidos à orientação de Deus? Fomos levados pela emoção, muitas vezes. Ignoramos o conselho de Deus, ignoramos a palavra de Deus. E aí as consequências foram duras e muitas vezes trágicas na nossa vida. A razão, ela me faz estar firme. A emoção, como eu disse, ela é flutuante. Ela me leva para o pecado. A razão me leva para Deus. E eu não quero pecar. O que eu faço? Use mais a razão. 3 coisinhas para a gente terminar. Isso tudo foi só a introdução da mensagem, viu? Agora é que eu vou pregar. Mas eu vou pregar bem rapidinho. 3 coisinhas básicas para a gente não pecar. 3 conselhos, 3 dicas. A gente já viu que se a gente usar a razão, a gente vai evitar bastante pecado, bastante tristeza, bastante dor na nossa vida. Mas 3 coisinhas. Primeira, não alimente o embrião do pecado na sua mente. Então repita comigo. Não alimentar o embrião do pecado na minha mente. Primeira dica. Primeira dica é eu não alimentar o embrião do pecado que o inimigo vai colocar toda hora. Toda hora vem aquela sementinha. Vem ou não vem? É só comigo que acontece ou com você também? Com todo mundo, né? Mas a gente fica firme. Eu não alimento. Eu não alimento. Eu não alimento porque eu sei que as consequências podem ser catastróficas. Já foram no passado. Olha para o seu passado. As consequências foram catastróficas no seu passado. Se você pecar agora, no futuro vai ser catastrófico. Aliás, eu falei, vou abrir um outro parênteses aqui antes de falar os outros 2 bizus. Conceito de insanidade. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Porque alguns não estavam. Conceito de insanidade pela psiquiatria, psicologia brasileira. Fazer a mesma coisa que sempre fez, da maneira que sempre fez, e esperar um resultado diferente. Dá para entender? Vou repetir. Conceito de insanidade. Insanidade você sabe o que é, né? Você faz aquele cara, aquela mulher é insana. Ou seja, não pensa, não raciocina, não tem noção das coisas, sem noção. Fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, da maneira que eu sempre fiz, esperar um resultado diferente. Eu vou plantar esse ano uma semente de abacaxi. Ano que vem eu vou voltar e eu espero que esteja um morango. Aí nasce um abacaxi. Eu digo, não, eu fiz alguma coisa de errado. Eu pego outra semente de abacaxi. Esse ano eu vou plantar certo. É porque eu botei muito na flor da terra. Cava um buraquinho mais profundo, bota lá a semente de abacaxi, volta. No ano que vem tem um abacaxi, não tem morango. Vai passar a vida inteira plantando abacaxi, esperando que nasça morango. Vai nascer morango? Não vai nascer morango. Se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, da forma que você sempre fez, o resultado será sempre o mesmo que você teve. Não vai mudar. Isso é insanidade, irmãos. Não seja insano. Deus tem o melhor para você. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Primeira coisa então, primeira dica, para evitar o pecado, evitar o máximo que a gente puder. Não alimentar o embrião do pecado na minha mente. Segunda coisa, pensar no que Deus quer para mim. É isso que Deus quer para mim?
Se é isso que Deus quer para mim, mergulha de cabeça. Se você tem certeza, cai de cabeça, porque você só vai ser feliz. Mas se você não tem certeza, considere. Eu vou pensar, então eu vou usar a razão. Deus nos fez seres racionais para usarmos o que a gente tem dentro da cabeça. A gente fala isso aqui várias vezes, já falei, vou repetir de novo, porque não custa repetir. Igreja evangélica, quase que na sua totalidade, não ensina a pensar. Por isso que a igreja está como está no Brasil. Por isso que virou esse troço. Desculpe a expressão, mas eu não estou falando da igreja de Cristo, estou falando do troço que virou esse negócio. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está dentro de você. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Existem as igrejas nominativas ou institucionais, vamos dizer assim. Algumas não se corromperam. Agora acha as que não se corromperam. Vê se você acha com facilidade. Não acha. Estou falando que só a nossa igreja é perfeita? Claro que não. Eu sei que não é. Isso seria soberba. Existem outras igrejas que não se corromperam, que vivem e pregam a palavra de Deus genuína, sem se corromper com dinheiro, com mamon, com poder, com fama, com essas coisas. Mas não são fáceis de achar, nós sabemos disso. Então, se Deus me ensina a usar a razão, eu tenho que ensinar a cada um de vocês a usar a razão. A pensar. A igreja precisa ensinar a pensar. Botar conteúdo dentro da cabeça. Os pastores só ensinam a obedecer, porque eles querem manobrar massa. E quanto maior a multidão, melhor, porque mais o dinheiro que entra dentro do gasofilácio. E maior vai ser o carro que ele vai comprar, ou a fazenda, ou seja lá, o avião, ou seja lá o que for. Que é o que a gente tem visto. Apostataram da fé. Continuam como pastores, mas já apostataram. Não tem mais nada da Bíblia, não tem mais palavra de Deus. Já apostataram, mas continuam liderando multidões. Multidões e multidões. É isso que você tem visto? É, a gente sabe disso. Não vamos aqui tampar o sol com a peneira. E Paulo falava contra os falsos apóstolos, falsos pastores, eu falo também. Estou fazendo igual Paulo. Deus nos ensina a usar a razão. Se Ele deu a razão, é para eu pensar. Então pense antes de agir. Não haja no calor das emoções. Porque se você agir no calor das emoções, normalmente você vai se arrepender. Mais cedo ou mais tarde vão vir as consequências da emoção. Então, primeira coisa, não alimentar o embrião do pecado. Segunda coisa, eu quero que você repita comigo. Pensar no que Deus quer. Vamos melhorar. Pensar no que Deus quer para mim. Então você precisa pensar. O que Deus quer para você? Eu penso antes de fazer qualquer coisa. O que Deus quer para mim? Essa é a vontade de Deus? Se eu não tenho certeza, eu vou orar. Eu vou orar. Eu falo na reunião de novos membros que eu era alguém muito, muito precipitado para fazer as coisas. Temperamentos. Aliás, eu fiquei de trazer o CD de temperamentos para vocês e não trouxe. Eu vou copiar e vou trazer o CD de temperamento, dos 4 temperamentos. Me cobrem domingo que vem, que às vezes eu esqueço. Mas me cobrem que eu vou trazer semana que vem, sem falta. Tinha um temperamento completamente descontrolado, tomava decisões impulsivas no calor das emoções. Me arrependo de 99% das decisões que eu tomei assim. 99,9%. Só sobrou 1%. 0,1%. Por quê? Porque foram tomadas no calor das emoções. Deus me ensinou a pensar. Deus me ensinou a pensar antes de agir. Se eu tiver... eu falei para vocês hoje que semana que vem nós vamos apresentar. Quanto tempo a gente já conversou sobre isso, Daniel? Tem pelo menos uns 4 meses ou 5, não tem? Foi o primeiro bate-papo que eu troquei com o Daniel sobre isso. E com algumas outras pessoas. Quase 5 meses, 6 meses depois, amadurecendo a ideia, pensando, quais os prós, quais os contras, quais as consequências, o que eu posso sofrer de retaliação com as atitudes que a gente vai tomar, que você vai saber semana que vem. Vocês só vão faltar me pegar de fora de tanta curiosidade, né? Mas eu vou deixar vocês curiosos para a semana que vem. E pensando, usando a razão. Até que ponto é válido fazer isso? Até que ponto não é válido? Eu estou errando em alguma coisa, eu estou pecando se eu fizer isso. Essa é a vontade de Deus. Deus me dá uma direção, me dá uma direção. Deus me deu uma direção e nós vamos fazer.
Se você concordar, você apoia. Se não concordar, não tem problema. Mas também não trabalhe contra, né? Não precisa trabalhar contra. É só não ligar. Terceira coisa. Eu quero o melhor para mim. Então, primeira coisa é não alimentar o embrião na mente. 3 formas de evitar o pecado. Primeira coisa, não alimentar o embrião na minha mente. Segunda, pensar no que Deus quer. Usar a razão. Nós falamos aqui sobre a razão. E terceiro, o que eu quero o melhor para mim. Se eu tenho convicção de que eu quero o melhor para mim, eu vou usar a razão. Se eu tenho convicção de que eu quero o melhor para mim, eu não vou alimentar o embrião do pecado dentro de mim. Porque eu sei as consequências que ele vai me trazer. Então, repita comigo. Eu quero o melhor para mim. De novo, eu quero o melhor para mim. Querer o melhor para si é pensar nas consequências do pecado. É difícil, no calor das emoções, pensar nas consequências é quase impossível. Por isso que a gente não tem que agir no calor das emoções. Porque na emoção você não consegue pensar na consequência. Você só consegue pensar no ato em si. No prazer que aquilo pode gerar para a nossa carne. Na satisfação emocional que aquilo pode me dar naquele momento. E é só momento. É ou não é? O pecado é só momento. Vamos para a noitada, vamos para a farra, para a night. Aí vai com os colegas tudo para a night. Enche a cara. Eu nunca fiz isso. Perdoe quem já fez. Mas eu nunca consegui fazer isso. Eu não consigo entender. Já estou terminando. Mas eu não consigo entender qual é o prazer do camarada encher a cara e no dia seguinte ficar cheio de dor de cabeça, vomitando. Eu nunca consegui conceber isso. Acho que nessa parte eu usei bastante a razão. Eu nunca consegui fazer isso. Nunca. Provei cerveja, provei vinho, coisas alcoólicas, achei horrível. Cigarro, provei cigarro, achei horrível aquilo. Mas as consequências no dia seguinte logo vêm. E aí vem toda a dor. Aí, por que eu enchi a cara ontem? E aí se arrepende, mas na semana seguinte está enchendo a cara de novo. Porque é dominado pelo pecado. O pecado nos domina e a gente vai de abismo em abismo, como diz a Bíblia, e um dia, quem sabe, a gente consiga uma cirrose hepática, um câncer no fígado, alguma coisa desse tipo. Aí, meu Deus, as consequências. Aí já era. Perdeu. Mas mesmo assim, Deus oferece o perdão. Mesmo assim, o Pai, mesmo tendo ficado chateado, mesmo tendo ficado aborrecido. Qual é o tema da mensagem? Por que o pecado aborrece tanto a Deus? Por que o pecado afronta tanto a Deus? Você já sabe que o pecado afronta a Deus porque é como se a gente dissesse para Ele que a gente não está preocupado com Ele ou rejeitasse o amor dEle. E por causa disso, Deus permite que a gente trilhe pelos nossos próprios caminhos, até o dia que a gente quebra a cara. E se a gente for corajoso o suficiente para dizer assim, como filho pródigo, vou voltar. Peraí. Aí ele usou a razão, né? Interessante. Depois que a gente está no fundo do poço, a gente pensa um pouquinho. Aí ele usou a razão. Pô, peraí. Eu estou comendo comida de porco aqui, cara. O empregado mais ralé do meu pai come na mesa, come uma comida digna. Peraí, vou voltar. Vou usar a razão. Vou largar isso tudo aqui e vou voltar. Vou voltar e vou dizer para o meu pai, ó pai, eu sei que eu fiz tudo errado. Mas eu quero ser, não precisa me receber como filho mais, eu só quero ser como um dos teus empregados. Porque como empregado teu, eu vou estar melhor do que naquele chiqueiro que eu estava comendo a comida dos porcos. Ele usou a razão, mas teve coragem para voltar, mesmo sabendo. Aí o conflito se instala dentro de nós. Será que o meu pai vai receber? Eu fico imaginando, posso imaginar, acho que a gente pode. O caminho da decisão dele até chegar na casa do pai. O que é que passou na cabeça dele? 1 milhão de pensamentos que passou na cabeça dele. Será que meu pai vai me aceitar? Será que ele vai me rejeitar? Será que ele vai jogar na cara tudo que eu fiz de errado? Não é isso? Será que você pensaria isso se você estivesse no lugar dele? Eu tenho certeza que pensaria. Porque na hora da gente tomar uma decisão de voltar atrás em algo que a gente fez de errado, é exatamente assim que a gente se sente. Mas se eu for pedir perdão para fulano porque eu errei com ele, o que será que pode acontecer? Ele pode jogar na minha cara, ele pode não aceitar, aí a gente fica, né? Maquinando. E às vezes aquilo tudo é só ilusão da nossa cabeça. Mas é preciso ter coragem. Ele teve coragem. Saiu do lugar e voltou. Pai, olha, eu estou aqui, eu pequei diante dos céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho.
me faz como os teus empregados. O Pai Celeste, que faz a figura do pai, do filho pródigo, de braços abertos, meu filho, você continua sendo meu filho, você nunca vai ser meu empregado. Você é filho, toma aqui o anel, pega uma roupa lá para ele, vamos fazer uma festa porque ele voltou. É assim que o Pai faz quando a gente peca. Ele está de braços abertos para nos receber. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor se você recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, não queremos pecar, Senhor. A tua palavra diz que se todavia nós pecarmos, temos um advogado, que é Jesus, para nos defender diante do acusador, que é Satanás, que vive tentando nos lançar em rosto as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas e as nossas quedas. Mas a tua palavra me garante que o justo pode cair 7 vezes, mas que 7 vezes o Senhor o levantará, porque o Senhor ama os seus filhos. Nós nascemos do Senhor, nascemos por um projeto teu. O Senhor sonhou conosco no seu coração, antes de sermos concebidos pelo nosso pai, pela nossa mãe biológica. Nós fomos concebidos pelo Senhor, por isso somos teus filhos. E ó Deus, se temos pecado em alguma coisa, vivido na prática do pecado, queremos te pedir que o Senhor nos alcance com a tua misericórdia e com a tua graça, porque nós não temos prazer nisso. Se nós temos errado em alguma coisa, queremos reparar o nosso erro e viver uma vida digna de dizer: eu sou filho do Senhor Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sei que Deus está de braços abertos, ainda que eu caia. Senhor, não permita que o inimigo nos convença com as suas acusações de que nós não somos dignos do Senhor. Porque justamente porque não éramos dignos, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar e nos oferecer o perdão. Nós queremos viver para ti, Senhor, todos os momentos da nossa vida. Nós não queremos ignorar a tua vontade em nossa vida. Nós não queremos ignorar a tua palavra. Nós queremos viver sem pecar, porque temos a consciência, se não tínhamos até hoje, a partir de agora, temos a consciência de que as consequências do pecado são catastróficas. E nós não queremos essas consequências para a nossa vida. Senhor, nós queremos viver dia após dia para te servir, fazer a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é o melhor para nós. Se o Senhor estipulou limites e nos orientou, é porque o Senhor nos ama e nós queremos honrar o teu amor. Nós queremos honrar a herança que o Senhor nos tem preparado, que é o céu. Queremos honrar a morte de Jesus na cruz do Calvário e vivermos evitando o pecado na nossa vida. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.